Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fica à Vontade, onde a ideia é trazer pessoas, trazer conversas que possam agregar alguma coisa à nossa vida e principalmente para a nossa área profissional. E hoje eu tenho o prazer de falar com uma pessoa que é profissional de saúde há mais de 15 anos, apaixonada por cuidar das outras pessoas e por autocuidado de uma maneira diferente, através dos pés. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio uma podóloga de Rolândia, minha cidade natal, todo mundo já sabe que é a capital do sul do mundo. Eu só trago pessoas sensacionais de lá para conversar com a gente. Ela é especialista em micoses e é apaixonada por transformar o cuidado com muito propósito. Fernanda Felício. Obrigada, sempre um prazer bater um papo com você. Sempre um prazer conversar, porque quando a gente vai lá no... Quando eu vou, né? Porque você não vai, sou eu que vou. Quando eu vou lá no seu estúdio, a gente conversa mais do que trabalha quase, né? Não, você trabalha. Eu trabalho enquanto... Você trabalha bastante. Eu fico lá só conversando. E o que eu acho mais legal, Fernanda, é que sempre que a gente foi lá, a gente saiu com alguma ideia, a gente saiu com algum projeto, a gente saiu com alguma coisa que agregou naquele momento. Não foi um atendimento que eu sentei ali, fui atendido e fui embora e falei, beleza. A gente sempre troca ideia, né? Você sempre teve essa doideira de falar, de ter ideia, de ser empreendedora? É uma consulta / consultoria, que você sai com atendimento e eu saio com uma aula sempre dos meus pacientes. Eu digo que eu sempre aprendo um pouquinho mais com eles. No nosso caso, você acha que não vai se lembrar, mas isso deve ter 10 anos, a primeira vez que você sentou na minha cadeira. E eu lembro exatamente como foi. Você foi a primeira pessoa que falou assim, sai daqui. Esse lugar é pequeno para você. Oh. Eu lembro exatamente disso, porque eu trabalhava em uma outra clínica, eu não tinha minha clínica ainda, e eu falei assim, tenho muito que aprender ainda. Que legal. Demorou um pouco, uns 4 anos, mas hoje eu tenho a minha clínica. Eu lembro do início ali, né? Não vou dizer que eu lembro exatamente esse momento, até porque eu brinco que com a idade a minha memória já está começando a sumir um pouquinho. E eu lembro que não era a sua clínica, que você dividia a sala, né? Isso. Como é que é? Porque hoje em dia tem muito isso. As profissionais de saúde, elas pegam às vezes uma sala, fazem várias salas menores, pequenas e colocam várias profissionais. E você era uma dessas profissionais nesse ambiente, correto? Sim, eu tinha clínica em Londrina, foi um momento de transição, porque eu fazia várias coisas em Londrina. A minha primeira formação na área é estética, e eu não queria ficar mais na estética. Então, assim, para sair completamente, eu tenho que ir para outro local. E vim para Rolândia, vim ajudar uma podóloga maravilhosa e que me abriu portas para a cidade. Eu sempre falo assim, a melhor coisa que eu fiz foi trabalhar com outra pessoa, porque me deu base, me deu conhecimento tanto de o atendimento em si, como o conhecimento na cidade, né? E esse início que você falou de trabalhar com outra pessoa, eu acho muito legal, porque eu no início não... Vamos dizer assim, eu não entendi o que eram parcerias. E em um dado momento, quando um amigo meu chegou e falou, você quer alguns parceiros, quer algumas indicações para você fazer algumas coisas juntos? Eu falei, não. A gente quer ir sozinho, né? E eu vinha da mentalidade do sócio, né? É. Eu vinha de um trabalho com um cara que ele tinha um sócio, que eles tinham muitos problemas. Então eu falei, eu não quero sócio para mim e tal. Então eu não entendia o que era parceria. Isso foi ali quando eu abri a empresa em 2013, 2014. E depois eu fui entender, fui compreender, e hoje nós somos feitos de network, nós somos feitos de parceria, né? Sim. Tudo que a gente pode fazer juntos, a gente está aqui juntos hoje é uma parceria. Você apoiando, aliás, ela está apoiando o nosso podcast hoje como patrocinadora, então tem um valor agregado maior também, porque você acredita no trabalho, e eu te convidar para a gente fazer esse bate-papo, porque você sabe que eu não convido qualquer um. Sim. Aqui só senta quem tem algo para trazer para a gente, isso é parceria. E hoje o mundo é baseado em network, parceria. Sempre falei isso, sempre falei que quem nos leva para alguma coisa, quem nos leva para o futuro, quem pode encaminhar a sua carreira ou a área que você empreende, são as pessoas. Foque nas pessoas, foque nas suas conexões, porque isso com certeza traz um resultado muito top, né? Vamos parar um pouquinho de dar umas viajadas, vamos focar mais, que nós dois, se deixar, a gente viaja muito, hein? Conta pra gente o que é podologia, porque tem pessoas que ainda não sabem, tem pessoas que acham que podóloga é manicure, por exemplo. Pedicure, né? A pedicure de luxo. Pedicure de luxo. Eu vou na podóloga porque ela é de luxo. Não, gente, podologia é cuidar da saúde. O óbvio precisa ser dito? Sim, são os pés que te levam.
Tem que cuidar ali desde o comecinho. E o pessoal foca só em cortar unha. Vai muito além. Eu conheço meu paciente dele pisar. Eu vou conversar com você e falar assim, esse calo aqui, esse calo é por quê? Não, esse calo pode ser do seu sapato, mas pode ser do seu peso, pode ser do seu hábito, pode ser postural. Então, assim, é cuidar, no geral. Eu brinco que quando eu fui, se eu não me engano, o meu irmão já tinha ido em alguma podóloga. Eu nunca tinha ido. Você foi a primeira e eu acredito que é a única até hoje. Eu não troquei ainda. É igual o barbeiro, né? O barbeiro eu demorei para achar um, aí quando eu achei, eu parei de trocar. Você sabe que o público masculino, que é um público até que tem medo de chegar na podologia, eu falo que é o meu público mais fiel. Você não vai sair procurando uma podóloga no catálogo. Eu não gostei dessa, eu vou para a próxima. É um público muito fiel. Nós somos porque a gente tem esse costume, principalmente como eu falei deu exemplo do barbeiro, é o cabeleireiro, né? Nós vamos no cabeleireiro, no meu caso, infelizmente, como aconteceu comigo, até ele falecer, meu mais antigo faleceu, e aí a gente demora para se conectar com o outro, e quando se conecta, fica fazendo naquele ali, até acontecer alguma coisa diferente, ou você mudar de cidade, mas eu mesmo mudando de cidade, eu continuei voltando e fazendo em Rolândia por um bom tempo. Mas eu ia contar que eu lembro até hoje que foi a primeira vez que eu fui, era a primeira vez que eu tinha ido, que eu iria na podóloga, e o meu irmão já tinha ido. E aí o meu irmão fez um comentário quando eu contei que ia, né? Que ele falou assim, podólogos são anjos que estão na terra para cuidar dos nossos pés. E eu lembro dessa frase até hoje. Aquela frase me marcou muito, porque quando eu saí de lá, realmente eu senti uma sensação diferente, eu senti o quanto era legal ter aquele cuidado com os nossos pés. E nós não cuidamos, né? A maioria dos homens, principalmente, não só homens, claro, mas a maioria principalmente não cuida, né? Deixa ali a unha encravar, deixa o calo, deixa o carcanhar rachar. Infelizmente, nessa área, a pessoa tem que ter dor. Dificilmente vem pelo amor. Normalmente vem pela dor. Seja o calcanhar rachado, seja uma micose que tá envergonhando o andar de chinelo, andar de sandália, enfim. Normalmente vem pela dor. Nunca vem, eu vou ali cuidar vou fazer uma podologia para ver como é. Não. Normalmente vem pela dor, realmente. Hoje eu consigo manter conhecer, né? Como eu não tenho tantas dores, graças a Deus e a podóloga, né? Sim. Como eu não tenho tantas dores, eu consigo manter mesmo mais espaçado, que você pede a cada 30 dias? Eu gosto de trabalhar com 3 semanas. 3 semanas. Eu passo um pouquinho, mas eu não vou pela dor, né? Eu vou sempre para fazer, porque eu sei o quanto é bom, e principalmente para conversar com você. Tanto que eu rodo ainda quase 30 quilômetros, né, para fazer, porque eu tô morando em Londrina. Sim. E eu venho até Rolândia pra gente fazer ali a sessão. Vamos começar por ordem na casa, então? Conta pra gente como é que começou realmente essa história. Você já falou um pouquinho ali de que você estava com a clínica em Londrina. Eu quero um pouco antes. Eu quero aquele momento em que você falou assim, caramba, eu vou entrar nessa área, eu vou fazer podologia, eu vou cuidar disso, eu vou entrar na área de estética. Como é que foi lá no início? Conta pra gente o que você fez, o que você estudou. Começou com quantos anos ali? Na área eu comecei CLT normal, como todos. Entrei na área, acho que 2008. Tava cansada de trabalhar para os outros. Falei assim, não, eu quero ter liberdade, quero estudar mais. E das 8 às 18 não te permite muito isso. E foi justamente, entrei, estudei, estudo até hoje. Não tem como você falar assim, simplesmente me formei e vou colocar o diploma na parede e tô ótima. Não. Então, eu trabalhei alguns anos ainda em Londrina, fazia um pouco de estética, fazia um pouco de saúde. E eu queria focar só na podologia. Eu conheci a podologia há muitos anos. Antigamente, acho que era mais voltado para a área da enfermagem. É uma coisa ainda que eu coloco na podologia. Eu gosto de fazer muito curso voltado na enfermagem para fazer o cuidado de podologia. Mas tinham poucos cursos em Londrina. E quando surgiu a oportunidade, eu falei assim, agora é minha vez. E estamos aí, alguns anos já na área. Tá, você começou então perto de 2008 ali. Isso, que eu saí do CLT básico em 2008. Já com empreendedorismo. E o que você acha que fez, assim, o que te encantou por essa área? Por que despertou essa vontade? Tipo, agora eu vou empreender e é essa área que eu faço. Qual foi aquele sentimento? Eu acho que eu não queria ficar presa. Eu acho que o empreendedor é um aventureiro, né? O empreendedor é um aventureiro. Eu acho que era essa a minha intenção, de
de explorar a minha capacidade. É importante a gente lembrar que o empreendedorismo, quando a gente fala, não quero ficar preso, eu quero ter mais liberdade. Trabalha muito mais. A gente trabalha muito mais, só que é uma liberdade diferente que também vai exigir muita dedicação. Empreender hoje, principalmente no Brasil, pelas dificuldades que a gente tem, ele é um desafio constante. Sim. A gente tem que estar sempre atento, tem que estar se renovando, a gente vai trabalhar mais sim. Eu até comentei com alguém numa das entrevistas também, que eu falei assim, tem muita gente que pensa que eu vou ser patrão porque eu quero ter meu horário. Esquece, cara, esquece. Você só vai dar certo se você realmente se dedicar, né? Eu lembro que quando eu comecei... É uma disciplina muito maior, né? Quando eu comecei sozinho com o meu escritório, e eu digitava pedidos até 6 horas da manhã, tinha dias que eu passava virado, como a gente fala, né? Eu começava de manhã, visitava os clientes, pegava os pedidos da representação comercial na época e digitava durante a noite. E aí teve noite que tinha virada de data, que eles falam o prazo para digitar, era até 6 horas da manhã. Não tinha conversa não, porque você tinha que colocar naquele dia. E no outro dia tinha cliente agendado, tinha que visitar virado, tomando energético para dar uma acordada e vão para cima. Então, gente, não se iluda, tá? Se você quer empreender, empreenda. Só que não se iluda que você vai ter sossego, não. Você vai ter que vestir a camisa. Já comentamos sobre isso. Não é para todo mundo, né? A pessoa entra e fala, eu vou arrasar. Às vezes, não é para todo mundo. E tem uma ilusão também dos coaches. Tem uma ilusão de que todo mundo tem que empreender. Eu não tenho esse pensamento, não. Eu penso que empreende quem quer, quem tem vontade. Às vezes quem tem perfil. Porque tem muita gente que empreende por causa dessa pilha que a pessoa fica botando na cabeça. E aí... fecha. O número continua. Se você pesquisar o número de empresas que fecham no Brasil com menos de 1 ano, ainda é absurdo. Sim. É algo perto de 80%, 90%. Ou seja, de cada 100 que abre, 80, 90 fecha em menos de 1 ano, porque não tem planejamento, não tem perfil, não tem ideia, né? Então a gente tem que parar com essa ilusão. Eu comento com o pessoal que entra na clínica e fala eu quero empreender. Eu falo assim, passa o primeiro ano. Se você aguentar o primeiro ano, vai embora. Mas é sempre o mais complicado, é o primeiro ano. E hoje, com tanta ferramenta, eu falo muito sobre isso nas palestras e treinamentos, principalmente para os mais jovens ali que estão começando, estão com essa pira agora de ser influencer, ser youtuber e não sei o que lá. Eu faço um desafio, eu falo assim, você acha que é possível ser milionário sendo CLT? Todo mundo acha que não. E eu provo para os caras que é possível. É possível, dá para conquistar. Claro que você vai ter que planejar uma carreira para chegar num nível maior de ganho, só que é totalmente possível hoje. Conversei com uma pessoa ontem e ela estava falando para mim do quanto tá difícil conseguir alguns profissionais e tal. Ele falou, eu estou com um projeto que eu estou montando uma estrutura numa fazenda e a gente pega a pessoa na cidade, né? Tipo, eu nem lembro qual cidade que era, que a gente estava aqui pertinho de Londrina. E aí ele falou assim, e eu coloco lá no carro, no ônibus, na van, levo até lá, ela vai ficar a semana inteira comigo. Ela vai ganhar R$3.000 por semana. Eu não tenho profissional para trabalhar. É uma história que eu ouço muito. Porque tem muito. que dormir lá, porque tem que se alimentar lá. Só que é uma empresa que realmente entrega um conforto. Tem as casas, tem toda a estrutura lá para você ficar lá. Só que você tem que ficar lá uma semana. Quase ninguém quer. Ninguém quer. Então, empreender é mais ou menos a mesma energia, né? Que você vai ter que dispor. A pessoa vai para fora do país, trabalha feito um louco. Trabalha 40 horas por dia. Não tem por dia, tô brincando. Trabalha mais de 10, 15 horas por dia. O que não faz aqui no Brasil, né? O que não faz aqui no Brasil, né? Então, boa, gostei muito disso daí. E lá no começo, você já imaginava, assim, que esse trabalho que você faz de podologia hoje, do jeito que você faz, que eu sei que é muito diferente, você imaginava que teria, assim, tanto impacto na autoestima das pessoas? Você já tinha essa noção? Não, eu tinha realmente a visãozinha da manicure de luxo. Porque é o que vendem ainda. Infelizmente, ainda se vende a podologia como manicure de luxo. Então, eu vim dessa escola de, você só vai cobrar mais caro por ter um título. Eu não imaginei o quanto eu poderia causar na vida de uma pessoa, a diferença que eu poderia causar na vida dela. E é muito satisfatório. Toda vez que eu vou num curso, pergunto, por que você é podóloga? Porque eu me sinto privilegiada em devolver saúde para uma vida, devolver autoestima para uma vida. E homens e mulheres, a gente pensa assim, só mulheres cuidam dos pés? Gente, tem histórias lindas da podologia de homens que falam assim, Fernanda, eu não colocava um chinelo. Eu não ia num churrasco, eu não fazia futebol com os amigos, porque eu tinha vergonha das minhas unhas. E hoje eu posso colocar minhas unhas para todo mundo ver. Que legal.
Muito bom ouvir isso. Eu começo a lembrar dos vídeos e das fotos que você posta ainda, né? Que Sim. você manda os antes e depois, e eu acho muito legal. Eu sei que tem gente que acha algumas coisas feias, nojentas, né? Eu sou contra a podologia sangrenta. Toda vez que eu vejo, tem pessoas que me pedem, manda vídeo, mostra vídeo, faz vídeos de procedimento. Eu sou contra por dois motivos. Primeiro que acaba sendo uma aula para você fazer em casa. Eu vou comprar aquele aparelho e vou fazer em casa. E não é tão fácil assim, não é tão seguro. Tem que ter uma técnica para você fazer em casa, e por isso que eu não posto vídeo. E a questão da podologia sangrenta, que eu acho um absurdo. Porque se você não conhece, você imagina que toda podóloga vai fazer aquilo com você. E eu me sinto muito mal quando eu sangro um paciente. Eu fiz tudo errado. Por quê? Porque não tem que ser traumático. É aquilo que eu falo com os meus pacientes. Podologia não tem que ser traumático. Não tem que ser traumático. A pessoa não tem que chegar e imaginar que vai sair sangue, que eu vou arrancar uma unha. Não existe na podologia você arrancar uma unha. Se eu precisar tirar sua unha, eu vou usar técnicas que eu vou afinar aquela unha para ela ir saindo naturalmente. Não existe. Se você vê garrotear uma unha e arrancar, aquilo não é podologia. Eu não sabia, não. E é proibido no Brasil até. Achei que fazia parte. Ali. Não, Tipo, essa aqui tá condenada. Não, tá muito podre. Não tem isso? Não existe. Não vai tirar de jeito nenhum. Olha, eu tô com um caso na clínica de ontem. Um acidente caiu um barril de chope na unha de um paciente meu. Eu ainda não publiquei esse caso. Publique. E ele chegou achando que eu ia arrancar a unha dele. Eu falei assim, jamais, você já está com dor. Por que eu vou te causar mais dor? Fui cortando as laterais. Primeiro eu tenho que tirar aquele sangue. Então, assim, eu não vou arrancar a unha do paciente. Eu vou drenando aquele sangue até ele ter mais alívio. Vou cortando as laterais, ou que se estiver solto. E vou preparando, vou acompanhando ele. Não tem por que causar mais dor num paciente que já está com dor, já está com medo. Não é um ambiente que ele está acostumado. Então eu tenho que acalmar ele antes de qualquer coisa. Legal, que boa. Agora eu já quero acompanhar esse caso, hein? Você sabe que tem gente viciada em vídeos de unhas. Exatamente. E tudo mais, né? Eu não sou tão viciado, mas eu gosto de ver. Eu gosto de ver os antes e depois, principalmente. Não, antes e depois e um pouco legal. Do processo também. Quando tem ali, eu gosto. Quando tem um muito profundo, como você falou ali, que é mais sangrento, mais né? sangrento, mais pesado, eu não gosto também, não. Qual foi, assim, pensar em empreendedorismo, pensando na área de saúde, que é a sua área que é tão específica, né? O que você deixaria de mensagem sobre desafio? Qual foi o maior desafio que você enfrentou, não só como empreendedora, mas por ser dessa área em específico? Acho que é justamente quebrar esse preconceito da manicure de luxo. Fazer meu paciente entender que aquilo é para o bem dele. Não é uma vez que ele não vai uma vez na clínica e acabou, tô ótimo. Não, são processos, são tratamentos. Então eu consegui olhar hoje para o meu paciente e falar assim, eu vou te acompanhar por não faço ideia de quanto tempo, e ele confiar em mim e falar assim, eu vou com você? Acho que foi o auge da minha profissão. Hoje eu consigo olhar para o paciente e falar assim, vamos começar hoje. É um casamento. Não sei quanto tempo que vou te dar um resultado. Eu sei que eu vou te dar um resultado. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas ele confiar que ele vai ter um resultado, isso é incrível. Top, boa, show de bola. Um momento ali que você pensou em desistir, teve um momento que você pode compartilhar, que te atrapalhou, alguma coisa que aconteceu, ou só você ali que acho que profissionalmente acontece coisas que você fala assim, não quero mais, mas não nascemos para desistir. Não, mas teve um que você lembra que você pode compartilhar? Só profissionalmente mesmo, só da parte de, não quero mais ficar aqui, eu quero... Só um desânimo. Isso, só aquele desânimo. E aí, no outro dia já tá renovado. Claro, dorme que passa, faz o checklist do que tem que fazer pro dia seguinte e vambora. Eu falo que nós não somos robôs, né? Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos e às vezes a gente acorda desmotivado, né? Isso é normal. Às vezes a gente acorda com um pouco menos de vontade de levantar da cama e o que vai diferenciar é o quanto você vai fazer para levantar. E eu não falo de fingir, eu falo da gente ser natural, de ter consciência que aquele dia a gente não tá bem, entregar o nosso melhor a si mesmo, né? Tem isso, mas eu costumo dizer que depois que eu coloco o jaleco, eu já não sou a Fernanda. Eu sou a podóloga. Então, assim, mesmo que eu tô naquele dia mais borocochô, eu tenho que te entregar o meu melhor. Pronto. Então, colocou a farda,
Esquece. Esse é o seu gatilho. Esse é meu gatilho. É bem isso que eu quis dizer. O que vai fazer você continuar, né? Tem uma palestra que eu chamo de estímulos que geram energia e atitude. E aí eu convido as pessoas a descobrir qual é o seu estímulo. O que faz você continuar, mesmo num dia que você estiver desanimado, mesmo num dia que você estiver lá para baixo. E eu gostei desse que você falou. Coloca o jaleco e... Coloca o jaleco e vai para cima. Agora. Boa! Como é que é lidar com essa responsabilidade de você cuidar das pessoas, assim? Você sente esse peso? Porque são vários anos, né? Você já está, então, em 2008, quase 20. Quase 20 anos. Eu levo para mim. Eu costumo dizer que eu só atendo quem eu gosto. E não é uma mentira. Eu sei de você, eu sei da sua família. Então, é um relacionamento que a gente cria. E cuidar de um paciente debilitado, um paciente de risco, eu tô com pacientes de risco, tô com 3 pacientes de risco nesse momento. Eles levam bronca diariamente. Eu não sei se eu sou mais a esposa, se eu sou mais a mãe. Eu sou a pessoa que liga e fala assim, e aí, fez o que eu pedi? Tá cuidando? Se é um caso que, por exemplo, um paciente diabético, eu tenho que estar muito perto dele, eu tenho que estar muito próximo. Eu não vou deixar ele sumir 90 dias. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Mas é aquilo, eu vou até onde ele me permite. Se ele quer cuidar, tô junto. Se ele não quer, aí é mais complicado realmente. Show. Se a gente pensar, que você falou, né, que cuida de quem você gosta, que você eu crio relacionamentos. Cria relacionamento. Cuida do marido também? Claro, é o você, primeiro. Ele faz a podologia com você, faz. Ele confia. Faz. E nunca cortou ele de propósito, assim, pra dar não, um susto, jamais. Né? Quem mais da família ali que você consegue cuidar? Tipo, da sua família? Tem uma galera que te apoia? Como é? Nesse início, uma pergunta boa de empreendedorismo, né? Que nem estava no nosso planejamento. Tem muita gente que fala assim, no começo a sua família não te apoia, seus amigos não te apoiam. Para você foi assim também? Os amigos... não, os amigos são meus pacientes, né? Não, mas eu digo de antes, que você tinha antes e depois se tornou paciente. Que eu mantenho, deixa eu ver. Pensa assim, ó, por exemplo, você abriu lá, começou a atender com podologia. E aí uma amiga sua, que você não tinha ainda ali como paciente, ela foi em você, a família te procurou para ser cuidada? Quando eu digo que eu atendo família, não é a minha família. Eu sei. É a sua. Essa que é a pergunta. Sim. Você atendeu a sua família? Poucos. Eles te ajudaram no início? Poucos. Porque tem essa máxima do empreendedorismo, eu acho que o Rick Chester... acho que é muito válido. Rick Chester, se não me engano, fala muito isso. Ele fala, a manicure não faz a mão com a amiga manicure. E isso é tão ruim isso, né? Porque eu no meu começo, eu lembro, quando eu comecei a vender treinamento, principalmente, teve sim uma galera que não me comprava por nada, teve alguns amigos pessoais, inclusive, que eu lembro até hoje. Na verdade, isso acontece até hoje. Tem pessoas que às vezes falam assim, me conhecem e tal. Pô, cara, sempre quis ir na sua palestra, sempre quis fazer um treinamento com você. Eu falo, então um dia você vai. E aí, quando é o amigo ali, que eu sei que às vezes não pode pagar, ou que não tá planejando aquilo, eu faço o convite. Eu chego para ele e falo assim, agora você vai, eu vou fazer tal dia na sua cidade, é uma palestra, é um treinamento tal, custa tanto, mas você não vai pagar nada. Dá para contar nos dedos quem foi. Porque realmente, né, a gente tem essa coisa de que às vezes eles preferem comprar de outro do que comprar de você que está empreendendo. Não sei se é porque eles não acreditam no começo. Eu acho que é justamente isso. Acho que não acreditam em você. E não querem apoiar. Exato. Que doideira, né? É triste, né? Vamos combinar que é triste. Mas você me fez lembrar que acho que eu não atendo nenhum amigo. Aí, eu acho que meus pacientes se tornam meus amigos. Se tornam seus amigos, né? Mas você não atende ninguém que era um amigo, que era um familiar, que começou a se tratar com você. Exato. E eu já consegui. Eu consegui conquistar isso, né? Alguns amigos... Alguns clientes de outras áreas, por exemplo, que eu já considerava amigos, já me contrataram para essa parte do treinamento da palestra. São poucos, como eu disse, não são muitos, só que é uma galera que começa a acreditar na gente, né? Então, pessoal, a dica é a seguinte: apoiem os seus amigos empreendedores, comprem dos seus amigos, façam serviço com os seus amigos, porque você vai fazer de qualquer jeito. Se você tem um amigo mecânico, por que você vai levar no concorrente dele? Leva no seu amigo. Se tem uma amiga cabeleireira, por que você vai cortar o cabelo e outro? vai na sua amiga. Se tem uma amiga podóloga, faz a podologia com ela. Vamos nos ajudar, né? O empreendedorismo é isso, é network, é parceria. Né? Assim que a gente cresce. Você considera que as pessoas costumam subestimar os cuidados com os pés? E por que será que isso acontece?
Eu acredito que sim, cultural, né? Acredito que seja mais... Não temos esse hábito. Eu comento com as pacientes mulheres, por exemplo. O creme chega até ali na canela. O creme chega até na canela. Passa o creme e tudo para na canela. Eu falo assim, oi, mais importante você não passou? Como assim? Ah, é verdade, porque elas começam de cima para baixo. Exato. Começa com o rosto, vai passando o corpo. Parou ali na canela, acabou. Acho que é falta de conhecimento, realmente. Eu sou suspeito, porque eu, como homem, né? O creme não chega. Eu lembro de você falar assim, ai... Creme é difícil, creme é sei. complicado, né? E eu comento com meus pacientes, eu tenho certeza que a sua esposa tem cremes em casa. Use. Vários. Vários. E ela não para na canela. Ela vai até o pé, ela já faz. Aprendeu, que ótimo. Aprendeu. Você, na época, ensinou ela uma... Eu não sei se... Acho que foi com você, aquela do saquinho, né? Isso. De colocar o creme no saquinho, colocar o pé dentro. É uma das aulinhas que eu dou para um paciente novo. Não existe passar creme e ir dormir. Não existe passar creme e colocar meia. Não é assim que funciona. Tem que ocluir. Quem tem que receber esse creme é o seu pé, não o seu lençol, não a sua meia. Então, oclui antes de colocar meia ou ir dormir. Ocluir, essa foi boa, hein? Qual que são... Dá mais dicas. Vamos dar dica de saúde, aproveitar que a gente está nesse embalo aí do creme no pé e tal. Quais são os principais problemas ali que você encontra no consultório, né? E que você sabe, você bate o olho e você já fala, cara, aqui poderia ter sido evitado com uma prevenção. Porque tem alguns que não dá para evitar, né? Que eu acho que são mais, de repente, genéticos, não tem? Fala pra gente alguns exemplos. Eu tenho um caso que chegou essa semana de um paciente com uma fissura gigantesca. Fissura é um corte. É isso que eu ia falar. Fala uma linguagem mais comum. Um corte racho no calcanhar. No calcanhar. Absurdamente grande, bem feio, e ele me falou que ele conseguiu isso lixando o pé. Eu falei, oi? Não lixa o pé. E é aquilo que eu vim falando pra você, são nossos hábitos. Nossas tias, nossas avós lixavam o pé no banho. E não se faz isso. Você acaba prejudicando. Você lixa teu pé, teu sistema nervoso central entende como, nossa, ele tá sofrendo uma agressão. Manda mais queratina para proteger. Excesso de queratina, racha mais o pé. No caso desse paciente, é um paciente diabético. Então já acende uma luz gigantesca de preciso cuidar dele. Atendi ele tem 2 dias, já mandei mensagem ontem e vou vê-lo novamente amanhã. Por quê? É um paciente que precisa de cuidados. Eu costumo dizer assim, porta aberta entra qualquer coisa, inclusive fungos e bactérias. No caso dele, um paciente diabético com uma fissura gigantesca no calcanhar, é um paciente de risco. Ele não pode ficar daquele jeito, eu tenho que fechar aquela fissura. E o hábito de lixar, a gente aprendeu isso com as nossas mães. Eu ia te perguntar isso, porque todo mundo lixa. Quase todo mundo tem uma lixinha lá no banheiro, exato, né? Então, pode jogar fora. Eu lembro que teve um momento, que eu acho que foi com você mesmo, ou eu fui antes, eu não lembro quando, até você se lembrar a data que isso mudou, pode nos falar. Mas eu lembro que teve um momento que falaram, não pode mais lixar. Acho que daí até as manicures, isso, né? Falam, não pode mais se usar lixa no consultório. Deve ter em torno de uns 5 a 7 anos em volta disso, que a vigilância sanitária proibiu lixas em salões de beleza e tudo mais. Então, assim, ainda se usa uma versão menos abrasiva, ainda tem aquele paciente que fala assim, não, mas a minha manicure não lixa. Realmente, ela não tem que lixar. O melhor é fazer é hidratar aquele pé. A tua pele naturalmente vai trocando. E aí você consegue melhorar essas fissuras. Se for algo mais dramático, que precisa realmente de atendimento, procura uma podóloga. Mas tem ainda, você usa lá aquele com rotorzinho, né? Aquela lixinha lá diferente. Isso, é aquilo que eu tô falando. É um atendimento que o paciente precisa de um desbaste com lâmina? Ok. Todo mundo precisa? Não. É um acabamento com uma lixa, você pode usar uma lixa com uma gramatura menor, que vai realmente só dar aquela sensação de que, ela lixou meu pé. Mas a necessidade, são poucos pacientes realmente precisam. Para alguns. Exatamente. Porque eu penso assim também, né? Como eu assisto vários programas sobre isso, eu estava até lembrando dos cavalos. E aí tem uns que a gente vê que o cavalo, por usar ferradura, sim, ele muda toda a composição do casco. Quando não usa, cresce demais, o cara tem que cortar, e aí o cara explica que isso é porque ele não está mais na natureza igual estava, que com a natureza ia cuidando ali do casco dele, passava numa pedra. O nosso pé também seria isso, né? Você está protegido com um tênis,
você não esfolia tanto quanto É válido, deveria. o mesmo raciocínio é válido porque você usa um tipo de sapato, o pessoal da obra usa outro tipo, aquele de PI, aquele mais pesado, tem o pessoal do esporte que faz corridas e tudo mais, então assim, questão de peso, cada paciente é único, então eu tenho que avaliar ele e aquele pé para o caso dele. Ah, você tem um calo ali de pressão. Ah, aquele calo eu consigo desbastar. Ah, você tá com o calcanhar um pouco mais áspero. Aquilo eu consigo desbastar. Mas, por exemplo, um calo mais grave, eu não posso ir tirando. Já aconteceu, por exemplo, do paciente chegar aqui e falar, tira tudo. Eu falei assim, não posso. Não é assim que funciona. Porque o teu corpo já está acostumado com aquele calo. E qual que é a diferença do calho e do olho de peixe? Ah, isso é um testezinho só lá na clínica para fazer. E existe diferença. Às vezes o paciente chega e fala assim, eu tô com calo. Eu falo assim, então, não é calo, É zóio de peixe. é olho de peixe. E é muito mais fácil tratar um olho de peixe do que um calo. Falo sempre, gente, que bom, tomara que seja um olho de peixe. Porque tem técnicas rápidas, fáceis, quase até que indolor, que eu consigo eliminar. Calo já é mais complicado. Tem um que é mais enraizado, né, o pessoal Isso, fala. mas você sabe que é mais fácil tirar ele até lá na raiz do que realmente acabar com um calo. Porque o calo é postural, calo é hábito, calo é pressão. Então, assim, se for um paciente com obesidade, como que eu vou falar assim, chega em casa e perde esse peso? É gradual, então, assim, é mais difícil. É questão de pessoal que trabalha com botas de EPI, não tem como ele trocar. Ah, hoje, pela bagagem que eu já tenho na cidade, eu consigo ter acesso a grandes empresas de falar assim, esse paciente não pode usar mais esse sapato. A gente tem que ou trocar o sapato ou trocar o setor dele. Já tenho aquilo que eu falei, aquela autoridade de conseguir mandar isso para o RH deles, para o pessoal da saúde, e eles trocarem esse paciente. Mas não são todas as empresas que têm essa disponibilidade, né? Não consigo fazer isso com todos. Mas eu consigo hoje já orientar melhor o meu paciente com o que ele vai usar. Meu, você vai falando, eu vou tendo ideia. Você sabe, Você vai lembrando que nossas conversas são sempre assim, né? Eu já fico imaginando você fazendo um trabalho quase igual o pessoal faz de ginástica laboral. eu acho isso incrível. Eu queria muito. De ir na empresa. Queria muito. Já vi você lá na empresa, a galera sentada tirando sapato para você passar. Eu já fiz esse alguma aqui- coisa voltada assim, e sempre tem uma história boa para contar. Lógico, né? Você teria que ter tempo para isso, até por conta né, Da agenda. da agenda, mas que seria muito legal e que traria E a também. saúde. Isso que eu ia falar, traria saúde para muita gente, traria mais gente para você. Eu sei que hoje a sua agenda, quando eu clico ali para agendar, sempre tem que ser vários dias para frente. Sim. Mas eu imagino que seria bem legal, que daria uma movimentada bacana, né? E você sabe que é interessante essa parte com empresas, porque um paciente com dor não produz igual. Né? Às vezes eu tenho um paciente que fala assim, daqui a uma semana de atestado. Eu falo assim, não precisa tudo isso, né? Mas tem casos sim que eu tenho que tirar aquele paciente do hábito que ele tem, por exemplo, um paciente que trabalha com muita água. Água e podologia não andam juntos. Então, assim, se for um caso de uma unha encravada, um jeito simples de entender, não posso deixar aquele paciente com uma unha aberta no meio da água. Então, assim, é mais fácil eu tirar aquele paciente, aquela uma semana que seja, daquela função, cicatrizar aquele paciente, então ele volta a trabalhar, do que simplesmente eu ir postergando aquilo e ele viver de atestado. Entendi. Fecha com uma dica, já que a gente pegou muito nessa coisa dessa saúde focada agora. Fecha com uma dica simples, prática, alguma coisa aí que qualquer pessoa, qualquer mesmo, tá? Não vai complicar muito a vida deles, não. Qualquer pessoa pode fazer em casa para manter esse pé mais saudável. Hidratar. Básico. Todo mundo. Tem que ser um creme específico? É interessante você ter um creme específico? Sim. A pele do nosso pé é diferente. Mas eu não tenho. Use o que tiver. Então, você tem ali 20 minutinhos, 30 minutinhos, hidrata. Mas eu não tenho plástico filme para colocar no meu pé. Não tem problema. Aplicou? Coloca o pezinho para fora, um pouquinho ali, uma almofada que seja, para o pé receber aquele creme realmente. Toalhinha ali do lado, um papel, secou, segue a vida. Então, assim, o hábito de hidratar é igual escovar o dente. O paciente fala assim, mas eu esqueci de hidratar. Foi escovou o dente. Se você escovou o dente, você consegue hidratar diariamente. Aquela pele vai receber melhor, ou eu costumo dizer assim, somos cebolas. O creme que você passou aqui
Não é para essa pele, é para a próxima e a próxima. Então, quanto mais você hidratar, melhor vai ficar seu pé. E aí o que você falou, que existem cremes específicos para os pés, só que pode ser qualquer creme. Então a pessoa tem lá um creme para passar no rosto. Se você não tiver Passou, nada, tá hidratando. passa no pé. Pode colocar uma sacolinha de mercado para dar uma... Perfeito, não gastou nada. Pega ali a sacolinha dos tomates. É aquilo que eu falei. O ideal é um creme específico. Mas se você não tiver nada, usa aquele. Pode colocar assim a sacolinha do mercado. Só que aí vai o demorar pé. mais para secar, né? Isso. Esse é um Quando truque você abafa. que eu não passo para pacientes idosos. Não dá. Eu sempre falo assim, gente, um fêmur sai mais caro que um pé hidratado. Então, assim, paciente mais novo, que as suas habilidades tudo ok, passa esse creme, coloca ali a sacolinha, pode ser do mercado, pode ser o plástico filme, coloca uma meia, deu pra dormir? Ok, não deu. Dorme com ele a noite inteira. Perfeito, se conseguir é perfeito. Caramba. E aí é uma coisa que eu não posso fazer isso para um paciente idoso. Paciente que tem hábitos de levantar à noite, não posso fazer isso. E aí que a gente volta lá atrás. Meia horinha que você conseguiu aplicar, retira o excesso, o pé tá sequinho, segue a vida. Pode dormir. Eu lembrei quando você falou nós somos cebolas. Aham. Eu lembrei teve uma época aí que a galera tava divulgando isso, da cebola. Que a galera cortava as camadas de cebola, colocava no calcanhar ou no meio do pé e fechava com a meia. É a e facilidade, depois né? a cebola tava suja, não lembro qual a que era. pessoa, Qual que era essa pira? as dicas da internet, sempre tem uma, assim como a de pirona que cura o encravada, que eu não entendi ainda até hoje. Ela cura, Não, gente, não cura. mas tomando, normal, não é não. amassando isso na unha, não. Tem alguns casos, algumas receitas de internet maravilhosas que eu falo assim, tá, mas e a lógica? Cadê a ciência disso? Não tem. Então, é a mesma coisa do truque da cebola, não é interessante. Não faz sentido, é só viagem. Não faz, é essa a palavra. Às vezes eu recebo assim, eu passei tal coisa na unha. Eu falo assim, tá, só me explica o porquê, porque eu não entendi. Casos das micoses. Micose é uma coisa maravilhosa que rende muita receitinha de internet. Porque a vizinha da prima usou e funcionou. Tá. Só catalogado temos mais de 150 mil tipos de micose. Então, assim, não é o alho amassado com sal que vai curar a tua micose. O primeiro passo é saber qual tipo você tem pra gente, aí, então, atacar esse tipo. Então, receitinhas de internet sempre terá. Não vai dar certo, né? Aproveita que você estava lembrando da micose e pensa assim, eu imagino, né, que ao longo de todos esses anos aí você deve ter muita história e muita lembrança. Quais são tenta pensar em uma, pelo menos ali, que marcou você, algo que você parou para pensar assim, caramba, isso aqui é por isso que eu amo a minha profissão. Foi esse resultado que fez eu escolher essa profissão. Um case aí. Aquele rapaz do não vou num churrasco de amigos. Porque é um rapaz super jovem, 30 anos hoje, e ele falou assim, eu tenho essa micose desde os 13 de idade. Eu falei, caraca, é muito tempo de micose. E é um caso que está na minha rede, que ele não tinha nada de unha, tava toda destruída, e ele comentou na época, falou, não vou num churrasco, não vou numa piscina, porque eu tenho vergonha das minhas unhas. Ele já está de alta, já há alguns anos, mas ele vem todos os anos ainda. Porque, assim, o que eu passei, eu não quero passar mais. Então, ele tem essa consciência de, Fernanda, eu tô de férias, eu consigo passar aí, vai dar uma olhadinha pra mim. A gente agenda uma consulta, eu vejo como está e continua cuidando em casa. Top, que bom, que legal. É incrível. Você percebe, assim, então, eu acredito que sim, você acabou de dar um exemplo, que esse cuidado com os pés, que é o que a gente está falando, ele influencia todas as áreas, né, da vida da pessoa, confiança, humor, disposição. Muito. A podologia, ela atende do bebê ao idoso. Não tem tempo. O meu menor paciente tinha 15 dias de vida. O pessoal não tem noção de que uma criança... 15 dias? 15 dias, com uma unhazinha lá que precisava de atenção. Porque sim, bebês têm unhas encravadas. E aquele desespero de pais de primeira viagem, do que eu faço. Calma, tem jeito. Eu ensino o paciente, assim, os pais a cuidar dessa unhazinha em casa, a fazer corte, a fazer manobras para que a unha saia da pele. Então, assim, só de você deixar uma família dormir mais tranquila, você está influenciando a vida dela. E é um
um toque simples. Eu só cortei uma unha que estava ali machucando e tirando a dor de uma criança. Mas você cortou do jeito certo, né? Do jeito certo, não dá pra fazer em casa essas imagina coisas. Aquele dedinho pequenininho. Não, e é assim, são agitados, né? É pequenininho, mas são agitados. Eu tô lembrando agora porque meu irmão acabou de ser pai, tá com, acho que foi no sábado, dia 1º de novembro. Então, Que delícia. Que dia que é hoje? Tô perdido? Hoje é 5. Então já tá, 5 é a gravação, hein, gente? Esse episódio vai pro ar daqui acho que uma semana. E tá com 4 dias. Então fica o recado aí pro meu irmão. Dá uma olhada nas unhas do Raul para ver se não tá precisando aí passar pela tia Fernanda. Fio de cabelo em bebês, gente. Cuidado, porque fio de cabelo é perigoso com criança. Que ele consegue fazer um garrote e machucar seriamente. Pressiona o dedinho, né? Consegue estrangular. Estrangula, Exatamente, consegue Pressiona, estrangular. Pensando na sua profissão, Fer, vamos dar uma analisada em você, em toda essa trajetória, tudo que você estudou, porque eu lembro que quando eu chego lá no seu consultório, tá cheio de certificado na parede. Você tá indo já, o pessoal tá te pedindo, como você traz muita inovação, né? Eu até trouxe uma prima minha aqui, a Dai Moleiro, que faz piercing, e ela tá indo para essa área mais agora de mentora, ela tá abrindo unidades em outras cidades, criando mentorias para as pessoas assumirem essas unidades. Como é que tá o seu planejamento ali? Como é que tá? O que você está estudando agora? Como é que tá essa vida da sua carreira? Porque aquilo que eu falei, você já lembrou que eu te falei no primeiro dia, que aquele lugar ali era pequeno para você. Eu não vou dizer que o seu consultório é pequeno para você hoje, porque ele é grande, é bem legal. Só que eu vou dizer assim, que eu sei que você sempre quer mais, né? Você pode mais. Como é que tá essa mentalidade hoje? Você já pensou em ser mentora de alguém? Olha, eu queria ter um exército de Fernandas. Não só a podóloga que tá ali para ganhar dinheiro, mas aquela que tem a responsabilidade de cuidar do outro. Então, eu tenho, sim, alguns pedidos de, você me ensina, como que eu faço, me dá mentoria. Eu tenho desde o público que é do começo. E aí eu tenho que explicar que podologia você aprende lá na faculdade, você vai ter que começar desde o início realmente. E tem o pessoal que já está formado e não tem essa força de olhar para o paciente e falar assim, não, você vai fazer assim porque eu quero que você faça assim. Eu vejo que tem muita podóloga com medo de se impor, de falar assim, eu preciso que você siga esse cronograma de tratamento. E é justamente o que elas me pedem. Falam assim, Fer, como é que você fala assim com o seu paciente? Eu só mostro para ele que ele precisa. Então, acontece assim, eu tenho um pouco de medo, né? É uma responsabilidade, você vai ter que levar isso para você falar, fulano aprendeu comigo. Mas eu tenho vontades, digamos assim, de abrir mais isso em mentorias. Mentoria, talvez igual o exemplo da Dai, né? Você criar parcerias com novas profissionais. Você sabe que isso é muito difícil? Eu tô aqui, eu tô com clínica sozinha há 10 anos. Eu já chamei várias alunas que estão se formando para vir comigo. Eu te ensino, eu pego na tua mão, eu te ensino. E elas têm medo. Eu não sei se eu sou muito também exigente, como que eu já ouvi por aí, mas assim, é o melhor que você tem a aprender com alguém que exige muito. Com certeza. Eu sempre falo assim, eu tenho professores, assim, insuportáveis, porque eles sabem muito. E é com eles que eu quero aprender. E aí eu vejo que uma podóloga nova, uma podóloga recém-formada, tem medo de vir trabalhar comigo. Que é um grande erro, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Melhor você aprender com alguém que já está na estrada, que vai te ajudar a crescer. Mas assim, aqui na clínica eu tenho dificuldade de trazer alguém. E preciso, é aquilo que você comentou, minha agenda é complicada. Você me atende amanhã? Não. Mas se eu tivesse alguém para me ajudar, seria muito mais tranquilo. Eu gostei muito do que você falou, vou até voltar um pouquinho aqui, a gente vai tirar um pouco o foco. Não vai mudar o tema, né? Porque isso que você falou me marcou muito. Eu quero aprender com o professor que às vezes é insuportável. Gente, uma coisa importante para a gente lembrar aqui. Toda grande mudança, toda grande evolução, todo grande aprendizado, ele é construído no incômodo. Então, assim, você trabalhar com quem é bonzinho, você trabalhar com uma pessoa que é legal pra caramba. Mas só que a chance de você se desenvolver, de você mudar realmente o seu pensamento, é com alguém que te cobra diferente.
Então, não estou dizendo aqui para os líderes serem chatos, serem pegajosos, não é essa vibe, gente. É só você ter uma consciência de equilíbrio, até onde você pode ir também para não faltar o respeito com as pessoas, que eu sei que você faz muito isso, mas até onde você pode ir cobrando aquilo daquela pessoa e até quanto você pode se desafiar, porque eu tenho certeza que no desafio que está te incomodando, que está te forçando a fazer algo, você vai evoluir muito mais. A pessoa que fez eu mudar de vida na minha carreira, na minha história pessoal, era uma pessoa assim. Era uma pessoa que me cobrava mais, que pegava no meu pé, mas que nunca me faltou respeito. Ele pedia permissão, marcou, não é? pedia permissão para fazer isso. Então ele falava assim, se eu puder te falar alguma coisa, eu vou te falar. Posso? Aí eu falava, pode. Ele falava assim, eu não quero ser seu pai, mas eu sei que você não tem tanto contato com ele, então quero te orientar aqui. Esse cara mudou minha vida nas finanças, né? Eu até os 25 anos eu não tinha nada, eu era totalmente perdido, eu gastava dinheiro à toa, eu devia um monte na praça. E ele me deu um ano para trabalhar com ele e falou assim, se você mudar em um ano, pelo menos o início da parte financeira, você vai ficar comigo, senão eu vou te demitir. Então olha o primeiro incômodo, olha o primeiro desafio que ele me colocou. Então realmente o que você falou faz muito sentido. Queiram aprender com pessoas que vão te cobrar mais. Sim. Porque a pessoa que vai te cobrar menos, você vai ficar na mesma. Eu não consigo imaginar que eu já sei tudo. Tem vários cursos. Assim como você falou dos meus certificados. Eu tenho vários cursos do mesmo tema. Porque você vai me ensinar um pouco, você vai me ensinar um pouco, e você vai me ensinar mais um pouco. Então, assim, eu não sei tudo. Sempre tem uma técnica nova, um jeitinho novo, uma coisa que, eu não fazia assim, dá pra eu colocar isso na minha podologia. E o mesmo vale para quem está aí há muito tempo na área e fala assim, mas eu não tenho resultado, porque às vezes falta você olhar para o teu paciente e falar assim, então, vamos fazer desse jeito? Eu consigo te dar resultado se você seguir esse cronograma, esse protocolo, esse tratamento. Às vezes é o que falta realmente, é o exigir um pouco mais. Eu recebo muito paciente que fala assim, eu ia numa podóloga lá de vez em quando, mas ela não me ligava, eu não ligava para ela. Quantas vezes você saiu da clínica sem já ter a próxima consulta agendada? Você nem tanto porque você não é exemplo, né? É aquilo que você falou, eu vou de vez em quando. Mas o meu paciente, ele sai da clínica com a próxima consulta agendada. Eu respeito o tempo dele, eu respeito o investimento financeiro dele. E a gente caminha junto, para quê? Para um resultado. E eu explicar isso para ele ali na primeira consulta. Você cobra a consulta? Cobra a consulta. Porque eu tô te explicando como vai funcionar o nosso tratamento, a expectativa que você vem. Eu sempre falo assim, eu sei trabalhar, você não sabe como eu trabalho. Então eu tenho que te explicar o que eu vou fazer por você. E é nessa consulta que você vai, fala assim, nossa, ela é diferente realmente. Eu não prometo datas, eu falo assim, não trabalho com futurologia. Eu sei que eu vou te dar o resultado, não sei quando vai acontecer. Mas seguir nesse caminho a gente chega. Boa, gostei muito. Vamos aprender a cobrar consulta, essa é a frase. Dá um conselho, então, para a gente fechar essa parte aqui do que a gente falou, né? De você fazer essa mentoria, fazer essas parcerias. Dá um conselho para quem está começando na podologia hoje. Qual conselho, qual mensagem você quer que essa pessoa coloque na cabeça, que empreenda? Comece. Mas eu não tenho uma clínica igual a sua. Não tem problema. Comece. Mas eu atendo um no mês. Comece. E é muito importante, esteja visível. Esteja na rede social, esteja com a roda de amigos, as pessoas têm que saber o que você faz. Mas eu sou tímida. Timidez não paga conta. Timidez não faz você ser conhecida. Mas eu queria ter... Gente, é tudo devagar. Não dá para você chegar e sentar já na janelinha. Eu não cheguei sendo a podóloga que sou hoje. Uma vez entrou uma podóloga no meu consultório e falou assim, nossa, mas você leva 40 minutos para fazer. Você uma vez me questionou, mas antes você levava 1 hora. Eu falei assim, mas eu conheço você. 30 minutos é o suficiente para fazer o que eu preciso. Você não vai sair da faculdade fazendo um procedimento de 2 horas em 30 minutos. É gradual, é o dia a dia, é o conhecer o seu paciente. Um paciente novo vai pedir mais tempo seu e tá tudo bem. Mas comece. Tá com medo, vá a si mesmo. Vá aprender com aquilo que a gente acabou de falar, vai aprender com quem sabe mais. É importante. Legal. Isso me lembrou da história do cara do navio lá, do conto, né? A gente fala que é um conto, que não se sabe se isso é real, mas todo mundo usa como exemplo que
que o navio parou no meio do mar e não funcionava, e todo mundo tenta arrumar, e mecânico, e engenheiro, e soldador, e nada, ninguém encontra o problema. E aí um cara lá levanta a mão e fala, ó, eu conheço um cara que resolve isso aí. Só que ele não tá aqui, tem que trazer ele. E para trazer rápido tem que ser de helicóptero. Os caras, poxa, mas vai custar caro e tal. Não, então tá bom, vamos testar. Traz o cara. Aí o cara vem, desce, olha tudo ali e tal, tenta ligar aí, né? Vira a chave, né? Vira a chave aí escuta um pouquinho o motor, vai lá, já descobriu o problema. Vai lá, pega uma chave de fenda, desce no motor e aperta um parafuso, né? Tem alguns que usam como martelada, ele martela, né? Bate o martelo num lugar. Aí vira a chave de novo aí. Aí o navio funciona. Aí o cara fala, quanto você vai cobrar? Ele fala, $10 mil. Você tá louco, rapaz, mas $10 mil para apertar um parafuso, para dar uma martelada? Fala, não, vou te fazer uma nota, aí você vai entender. Aí ele coloca lá, apertar o parafuso, barra martelada, né? $1. Saber qual parafuso apertar, ou qual lugar bater o martelo, $9 mil, $9.999. Né? Então é muito isso, é você saber o que você faz para você poder cobrar por isso. Né? Sim. Isso é muito legal. E eu pego muitos clientes que às vezes me chamam para dar um briefing de palestras e tal. Aí o cara fala assim, quanto você cobra uma palestra de 1h30? Aí eu falo, tal valor. Aí fala, e se for só 45 minutos? Aí eu falo, é o mesmo valor. Não, mas é menos tempo. Eu falo, mas é que você não me comprou por tempo. Pelo que eu sei fazer. Você me comprou por uma apresentação. Então, o pessoal confunde muito isso, né? Às vezes, você vai me contratar por hora, aí é outra pegada. Me contratar por hora é para mentoria, é para treinamento, aí eu vou te cobrar. Às vezes, o mesmo valor de 1 hora eu vou te cobrar em várias horas. Você sabe que na podologia tem muito disso. Porque você chega ali, por exemplo, com uma unha, uma infecção. Eu vou tratar só aquela infecção. Nossa, mas você me cobra tudo isso para cortar uma unha? Eu falei, não, vou te cobrar isso para você dormir direito, para você colocar o sapato que você quiser, para você ir para a festa que você quiser. É totalmente diferente. E tem esse estigma de, não, vai ser barato, é só uma unha. E toda a carga que veio por fora disso? E o tempo que eu gastei, né? A noite tranquila que você vai dormir. E eu fiz muito isso. Quando eu comecei a palestrar pela minha empresa, né, que foi aquela coisa, aquele momento também de virada, igual você, que eu falei, não, agora eu sou minha empresa, eu vou vender minhas palestras, né? Eu, antes de palestrar, eu lembro que fazia um período que eu não estudava, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a cadeira, foi fazer um curso, e aí na época eu escolhi FGV. Por que eu escolhi FGV? E alguns amigos até brincam comigo, pô, você escolheu a universidade mais cara do Brasil. Eu falei, não, do Brasil não, da América Latina, que inclusive é a melhor. Porque eu pensei assim, e um amigo me questionou isso. Ele falou assim, qual o nível que você quer vender a sua palestra? Você quer vender para alguém que vai te ver como um palestrante comum ou quer ter algo diferente? Eu falei, quero ter algo diferente. Ele falou, então você tem que mostrar algo diferente. Então eu escolhi aquilo que, para me preparar para uma palestra de 1 hora, eu gastei um carro, porque um MBA, um mestrado, então nem se fala quanto custa, né? Mas é o valor de um carro. Então eu estudei 18 meses para daí poder falar, ó, eu sou palestrante desse nível. E aí poder cobrar exatamente o que isso faz. Tem muita gente que não faz isso, né? Tem É o questionamento que eu recebo. Eu falo, mas tal pessoa cobra tanto. Eu falo assim, eu não sei o investimento dela na carreira. Eu não sei o quanto ela estudou para te cobrar isso. Eu sei do meu valor. Exatamente. Foi um carro. Aí você também gastou um carro. Então, tem gente que está gastando um carro no dente, no cabelo. Exatamente. São prioridades, gente. São prioridades. Como é que você enxerga o futuro? O que você imagina? Como é que está a podologia no Brasil? Está vindo tecnologia? Está mudando alguma coisa? O que está te chamando a atenção aí? O pessoal começou a se agitar, né? Tinha os papas da podologia com aquela mentalidade super fechada, que é só assim que se faz. E eu falo que essa mudança já aconteceu desde a pandemia. Desde aquele professor que só te dava aula aqui, que questionava a aula online, que isso não existia, que você não ia aprender nada, a pandemia mudou o jogo. Hoje eu consigo ter aulas semanais com o professor que está lá do outro lado do país. Isso é ótimo. Traz isso para perto. Traz o conhecimento para todo mundo. Não tem mais aquela pessoa que fala assim, mas eu não consigo porque é muito longe a faculdade, porque eu não consigo, é fora da minha realidade. Não existe mais isso na podologia. Tem sim o curso EAD? Sou fã? Não sou fã ali no início. Eu acho que sim, você tem que sentar, você tem que aprender no tete a tete com o paciente.
É uma outra área. O teórico, com certeza, você pode aprender fora, pode aprender no online. A prática tem que ser ainda presencial, mas eu digo assim, no geral, para quem já está formado, hoje a gente tem mais acesso a cursos que era muito difícil você conseguir. Congressos acontecendo no país e fora. Tem podóloga indo ensinar lá fora, que é incrível. Aquilo que eu falei assim, você vê uma unha com garrote, não é daqui. Realmente, aqui no Brasil a gente não pode fazer isso. E que bom que não podemos fazer isso aqui. Podóloga, por exemplo, não usa anestesia. Que bom, porque eu ainda tenho aquela podóloga que precisa aprender um pouco mais. Mas você vê técnicas de outras pessoas. A gente tem acesso a isso. Tecnologias têm aí aos montes. Todo dia acontece algo novo. E a gente saiu realmente só do alicate e do cortador de unha. Que bom, né? Estamos crescendo. É isso aí. Como é que você enxerga, então, o futuro? Assim, você acha que no Brasil ainda tem muito para fazer, tem muito para desenvolver, tem mercado ainda? Tem mercado para tudo, Adriano. Eu sempre falo assim, mas já tem vários mecânicos, várias faxineiras, vários advogados. Tem mercado para tudo. Você vai se destacar ao ponto de você falar assim, eu sou o melhor no que eu faço. Exatamente. Sim, eu prego isso. Seja o melhor no que você faz e vai dar tudo certo. Como é que tá as suas publicações, rede social? Você está conseguindo divulgar, está conseguindo manter, está dando dicas? Aliás, já fala para o pessoal aí quais são as suas redes para eles seguirem, para acompanhar. Tudo é Fernanda Felício Podologia, vocês me encontram Instagram, Face. Eu dou umas sumidas. Eu falo assim, quando eu estou muito ocupada com a agenda, você me perguntou como que é meu dia a dia. Eu sou eu empresa, né? Então, assim, eu tenho que cuidar de agenda, tenho que cuidar do decorrer da clínica. Então, assim, quando eu consigo ali aquele tempinho, eu consigo conversar com os meus pacientes. Gosto de conversar com os meus pacientes. Seja com o paciente, seja com a podóloga que está iniciando ou que já está na carreira. Eu gosto de ter esse contato. E conto histórias da clínica, que eu falo assim, o pessoal adora uma fofoca. Então, quando eu coloco assim, eu vou contar uma história da clínica, eu vejo que a minha retenção é muito maior. O pessoal gosta de saber o que está acontecendo lá dentro. Cria laço, né? Dá essa coisa pessoal. Isso daí é muito interessante. Até para a podóloga que está começando, que tem medo de se expor. O segredo é justamente esse. É você criar um relacionamento com o seu paciente. É aquilo que você falou agora há pouco. Você não procurou outra podóloga. Por quê? Porque eu já sei do seu irmão, da sua esposa, da sua sogra. Você vai contar isso tudo de novo para uma outra pessoa? Não, ali o relacionamento a gente mantém. Você não tem por que procurar uma outra podóloga se eu te entrego a qualidade que você veio procurar, o ambiente que você já gosta. Eu sempre falo pro pessoal assim, gente, cria relacionamento. É assim que você vai manter teu paciente. Você acabou de me entregar aqui que eu sou um pouco fofoqueiro, que eu vivo falando deles pra você. Mas todos são. Né? É isso aí, eu acho incrível, todos são. Assim, eu atendo famílias, lembra que eu te falei que eu atendo famílias? Eu atendo a sua família, eu atendo a família de fulano. Veio eu falo, vai na Fernanda. Eu tenho um grupo de pacientes aqui na cidade que são casais. Eu acho que eles são em torno de 8 casais. Eu devo já ter atendido pelo menos um dos pares de cada casal. E vai aumentando isso. Você vai em quem? Vou na Fernanda. Então eu também vou, fulano também vai. Vai criando uma família realmente dentro da clínica. A Copa do Mundo tá chegando, eu já combinei com meus pacientes. Se eu vou fazer uma reunião com os meus pacientes na Copa, porque eles vão assistir em algum lugar. Vou agendar vocês, para não perder o jogo, vou agendar vocês aqui, todo mundo vem assistir aqui comigo. E vai fazendo ali a podologia. Vai fazendo a podologia. Com essa rotina de podóloga, empreendedora, que eu imagino deve ser puxada, como é que faz para equilibrar seu trabalho com a vida pessoal, com o seu autocuidado, né? Como é que tá a Fernanda no pessoal? Conta pra gente um pouquinho do que você quiser contar. Eu sei que você é um pouco reservada, você não publica tanto sobre isso, mas como é que tá a Fer no pessoal? Qual é a sua... O que você tem de família? O que você gosta de fazer? Dá uma resumida aí que a gente já tá chegando no finalzinho. Olha, 2025 foi o ano de mudanças. Eu mudei de clínica, você me conhecia numa clínica menor. Eu mudei de cidade, eu mudei de estado civil. Eu tava esperando essa aí, pensei que você ia falar assim, mudei de marido, né? Mas não mudou só mudou o estado civil, não mudou de parceria. Exatamente. Então, assim, foi um ano bem corrido. A gente fala muito, é uma coisa que eu levo para a rede social, é o corre-corre. Então, na vida pessoal foi complicado, foi difícil manter tudo junto.
Casou agora? Casei recentemente. Vou dar um curso. De casal? Como organizar um casamento em 30 dias. Porque pra todo mundo que eu falei, eu falei assim, Fê, mas você tá planejando há quanto tempo? Eu falei assim, não, eu decidi esses dias e já... Decidimos agora. Agora. Se juntamos. Tá tudo pronto. E foi incrível, foi bem bacana. Bacana. Quando você não tá lá, o que você faz para recarregar as energias? Quando você não tá trabalhando? Praia. Praia, gosta mais de praia? Gosto muito de Boa praia. pergunta para eu fazer, né, para as pessoas que vêm aqui. Praia ou campo? Praia sempre. Sempre. Gosto. Boa. Vamos fazer um bate-volta que não estava aqui também, para a gente fechar. Vou pedir para você, eu pergunto igual você fez, igual a gente fez agora, e você responde rápido, né? Coisas que você não consegue viver sem. Família. Família é bom demais, né? Família é muito bom. E agora a mensagem final. Tô brincando, não vai ter muito bate-volta, não. Manda uma mensagem final para todo mundo que está assistindo, indiferente se é empreendedor, se é podologia, não. Quero que você faça um geralzão, vai refletindo aí enquanto eu tô falando. Quero uma mensagem para quem assistiu, tanto de vida pessoal quanto de vida profissional. Bola uma frase, bola uma mensagem para você mandar direto para aquela câmera lá, para as pessoas olharem para você e falar, caramba, essa menina me inspirou. Sim, de pronto? Sem preparar? Inventa, vai. Começa a falar e sai falando. Eu acho que aprender nunca é demais. Você tem tudo para... O mundo tá aí. Aquilo que a Adriana falou assim, não tem... o mercado tá saturado? Não, gente, tem espaço para todo mundo. Comece. Mas eu tenho medo. Comece. Sempre. Pequeno, cresça rápido. O mundo tá aí. Boa. Iniciativa, né? Iniciativa, muito. Eu estou fazendo uma pergunta agora que era antiga e estou mudando a resposta dela. Eu pergunto para as pessoas no final, principalmente da palestra de empreendedorismo. Eu fiz para os adolescentes aqui no colégio do professor Rodrigo. Eu usei que é meu paciente. Usei com as duas turmas que ele me ofereceu lá para a gente fazer a palestra. Eu perguntei para o pessoal assim no final, qual o melhor dia para começar? E a maioria, como a gente é programado para responder isso por vários coaches, várias pessoas que nos ensinam, eles falaram hoje. Eu falei, não, hoje é o segundo melhor dia. O melhor dia foi ontem. Então, se você puder começar, como a Fernanda falou, comece. Não vou dizer para você começar, vai com medo mesmo. Não é essa a ideia. Vai sem planejamento, também não é essa a ideia. Mas vai. Você está com um pouquinho de medo? Firma, pega confiança, cola em alguém que te transmite mais confiança, que te dá apoio. Vem falar comigo. Tô dando muita dica sobre empreendedorismo, tô falando sobre autoconhecimento. Começa a acompanhar a gente e acompanhar mais pessoas que agreguem coisa na sua vida, que eu tenho certeza que esse medo vai ficando ali, porque a gente não pode ir sem medo, gente. O medo é o que nos preserva, né? O medo é o que não deixa você pular de um prédio sem paraquedas. Não deixa você atravessar a rua sem olhar para os lados. Então tem que ter um medinho ali, mas aquele medinho que vai te trazer mais segurança e estabilidade no processo. Vai com medo consciente e começa agora, se possível, com planejamento, tá? Fernanda, foi demais estar aqui. A gente percebe que você é apaixonada pelo que faz, assim como eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu gosto de falar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, porque a gente está trazendo para elas uma nova visão, né? A gente está trazendo um jeito de se cuidar, está trazendo um jeito de empreender. Então, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória. Eu espero que agora se inicie uma nova trajetória como mentora, como desenvolvedora de pessoas, trazer mais também isso para as pessoas. E se for para empreender mais, como a gente falou, de você abrir novas frentes, que isso aconteça também na sua carreira e na sua vida pessoal. Obrigada por poder falar um pouquinho mais sobre a podologia, sobre empreendedorismo. Um grande prazer. Valeu! E para quem assistiu até aqui, muito obrigado por ficar conosco mais uma vez. E já sabe, né? Fica à vontade para compartilhar com quem você quiser. Curte aqui embaixo, compartilha. E se quiser mandar uma mensagem ou convidar, pedir para eu trazer alguém que você acompanha, que faz sentido estar aqui batendo esse papo com a gente, pode me chamar que eu estou à sua disposição.